essa história, né, da gente fazer os livros nessa linha, dessas narrativas, o que a gente conversa sempre com a empresa é um pouco de que contribuição você quer deixar. Então, quando a gente fala, mas a gente está fazendo 80 anos, 50 anos, 85 anos, tanto 100 anos, a gente diz, o que você quer deixar de conhecimento? Porque você deixar a sua própria história é legal, mas a quem interessa? E você deixar uma contribuição para o conhecimento é bem diferente. Uhum. Então, esses livros que nós produzimos, eles trazem uma contribuição para o conhecimento. Uhum. E é uma coisa impressionante, que apesar das pessoas lerem menos hoje, as empresas continuam nos pedindo livros. Uhum. Só que aí a gente tem toda a parte de convencimento de dizer, nós não vamos escrever um livro sobre vocês, nós vamos escrever um livro para uma contribuição, mas nós vamos usar a história de vocês também junto. Uhum. E tem dado muito certo. As pessoas têm comprado essa ideia. E é uma forma até de você incentivar e acompanhar essa mudança de hábito mesmo, né, de leitura. Olá, ouvintes do Dani Talks. É um grande prazer estar aqui de volta, dessa vez para falar de algo muito especial e essencial que muitas vezes nós esquecemos, que é a história que a gente constrói e a história que a gente registra, tanto como indivíduo, profissional ou instituição. A nossa convidada hoje é a Mariana Dolci, que está aqui comigo. Ela é historiadora, ela é arquivista, ela é consultora, pesquisadora e especialista em memória institucional, com uma trajetória sólida e sensível, especialmente no setor da saúde. A Mariana, ela tem passagens marcantes em empresas do setor da saúde, como a SBPCML, o Sindosp e o Oncocentro, e ela vai nos mostrar como o storytelling não é só sobre contar bem, mas é sobre entender e dar sentido à jornada de uma marca. Vamos falar sobre arquivos digitais, cultura de memória, legado, organização da informação e como tudo isso impacta diretamente no valor da nossa marca. E mais, como que a gente vai transformar dados esquecidos em histórias vivas. Mariana, seja muito bem-vinda ao Dani Talks. Muito obrigada pelo convite. Bom, a gente tem aqui várias coisas para falar e, para começar, eu gostaria muito de iniciar essa conversa com a sua trajetória, né? Eu sei que você não atende só a área da saúde, mas acho que faz parte do seu propósito. E pensando nessa sua história, o que te levou a trabalhar com memória institucional e enxergar isso como parte estratégica de uma marca e identidade de uma organização? Eu brinco que a minha trajetória é peculiar. Eu sofri um desvio de rota imenso quando eu fazia mestrado. Então, eu sou formada pela PUC em História e fazia mestrado em História Social. Minha área sempre foi Brasil Colônia. Uhum. Inclusive, o meu mestrado é sobre o Tiradentes, que eu tenho um livro sobre isso, inclusive. E quando eu estava terminando esse mestrado, eu recebi um convite para fazer uma pesquisa de 3 meses na Faculdade de Saúde Pública da USP. E eu aceitei, porque estava terminando o mestrado, não sabia exatamente se ia para o doutorado diretamente, mas eu continuaria no doutorado em Brasil Colônia, quando eu fui para a Faculdade de Saúde Pública. Cheguei lá, eu tinha que fazer um grande levantamento de dados para escrever a memória do departamento de epidemiologia da faculdade. E aí eu acho que o pessoal lá não sabia exatamente o que era o trabalho de um historiador. E eles ficaram muitíssimo interessados. E quando eu terminei essa pesquisa que eu fiz, de fato, em 3 meses, eles me convidaram para fazer o doutorado. E quando eu não aceitei de primeira, porque eu falei, não, gente, minha área é Brasil Colônia, não tenho nada a ver com saúde pública. Quando eu recebi o 3º convite, eu resolvi aceitar, porque eu falei, acho que eles querem mesmo que eu fique aqui. Uhum. E foi esse grande desvio que eu sofri para a área da saúde pública que me fez mudar completamente de rumo. Então, quando eu escrevi meu doutorado, foi sobre a história da Faculdade de Saúde Pública, escrevi os 33 primeiros anos. E durante esse trabalho, eu acabei me formando também como profissional de arquivo, porque eu tinha muitos arquivos para organizar. E, por conta do centenário da Faculdade de Saúde Pública, eu comecei a trabalhar com memória institucional. E daí para frente foi um trabalho atrás do outro. Que trajetória linda. E é muito interessante, eu tive um professor inesquecível, que agora é um grande amigo, que ele falava muito nas aulas que o que a gente faz com esse bando de dados?
E eu me lembrei que quando nós nos conhecemos e conversamos, você me falou: "Dani, você tem livros de aniversários de empresas?" E a gente vai ver, a gente tem vários livros, que acabam virando um objeto de decoração que você não abre, não folheia e te traz muito pouco do que é essa memória. E pensando nisso, eu queria entender um pouco essa diferença entre escrever um livro institucional e contar a verdadeira história da organização, e por que muitos livros ficam esquecidos. Infelizmente, é uma coisa que até difícil quando a gente é chamado para fazer um trabalho de memória institucional, é convencer as pessoas daquela organização Uhum. que um livro sobre a história pura Hum. deles não é uma coisa que as pessoas se interessam, infelizmente. Uhum. Um livro, a gente se interessa pelo livro por vários motivos, pela capa, pela contracapa, para quem escreveu a Uhum. contracapa. Muitas vezes você folheia o livro e se a ilustração te chama atenção. E memórias institucionais puras, né, que são essas que contam 100% da história da empresa, elas não interessam muitas vezes nem a própria empresa, nem as próprias pessoas que trabalham na empresa. Então, é um trabalho caríssimo, porque a gente entra para uma empresa, a gente tem que construir toda essa história do zero. Dificilmente, às vezes, já não tem um livro escrito anteriormente, você tem que construir do zero. Então, é um trabalho caro, um trabalho demorado, que no final das contas, ele é caro porque ele precisa dos pesquisadores, ele é caro porque sempre se quer uma edição de luxo, e no final das contas ele fica pesado, ele fica naquele plástico eternamente quando a gente Sim. ganha o livro, e as pessoas não se interessam. Então, a grande diferença, e foi uma coisa que a gente precisou construir dentro dessa linha de atuação que eu tenho, que é que livros nós vamos escrever e que as pessoas vão se interessar. Uhum. E aí foi um grande aprendizado para nós também, porque nós tivemos que parar, sentar e pensar Uhum. como que a gente vai fazer isso. Uhum. E foi assim que nasceu a ideia de construir esse tipo de livro. Que sensacional. Bom, e a gente está aqui com um livro que é produto dessa estratégia, eu diria, que é o livro da SBPC-ML em comemoração aos 80 anos, e que conta, não só uma história, mas fala sobre isso através de 25 histórias que examinam a patologia clínica. E eu estou muito feliz, porque eu recebi o livro hoje aqui, de presente, autografado, tanto pela Mariana quanto pelo Dr. Álvaro Puccinelli, presidente da SBPC-ML. Muito obrigada. E a gente vai contar depois aqui na legenda como vocês podem também adquirir uma cópia desse livro em PDF e entender como essas memórias poderiam ser escritas a partir de agora com esse conhecimento da Mariana. Agora conta um pouquinho, Mariana, como que foi essa construção e como isso ele vai acarretar um filme documental, que a gente já conta um spoiler aqui, que vai ser lançado agora no congresso de 2025 no Rio de Janeiro, da SBPC-ML. Isso. Bom, esse livro ele foi um desafio enorme para mim, porque quando eu recebi a proposta para escrever esse livro, não era exatamente neste formato. A primeira ideia era escrever um livro sobre a história da medicina laboratorial. Só que a gente não ia sair do mesmo. Histórias sobre isso já existem, livros sobre isso já existem, e nós, né, eu falo nós porque eu trabalho com um amigo meu que também é historiador, que também escreve esses livros comigo, que é o Eduardo Piacek, e nós não somos formados na área da medicina ou na área da saúde, muito pelo contrário, nós somos das ciências humanas. Então, como que a gente faria para escrever um livro dentro de uma área, de uma especialidade da medicina e que a gente pudesse fazer de fato uma contribuição? Então, eu demorei bastante para conseguir chegar nesse formato, que era um livro que seria inicialmente, a gente pensava num livro de contos, né? Claro que contos, aí nesse caso, são reais, porque é um livro que você pode ler em qualquer ordem, e você não precisa ler de uma vez só. Você pode ler uma história por dia, você pode ler ele fora de ordem, porque esse livro em específico está dividido por temas. Uhum. E aí, por que a gente pensou nesse formato? Porque a gente também tem que acompanhar a tendência da comunicação hoje. As pessoas não querem ler coisas muito grandes, não querem.
E para atingir um público maior do que a gente esperava, que não era só o público da patologia clínica, os próprios patologistas ou quem trabalha em laboratório, nós resolvemos traduzir a linguagem. Então, por que é tão interessante? Porque são 2 historiadores escrevendo sobre patologia clínica. Mas para isso nós tivemos uma consultoria enorme dos patologistas, então a gente gravava entrevistas com eles, muitas vezes na própria Faculdade de Saúde Pública, eu chamava eles lá, e nós passávamos uma tarde conversando não só sobre a trajetória daquela pessoa, que também nos interessa como biógrafos também, mas a gente pegava um assunto que estava embutido dentro de uma das histórias e eles nos explicavam de modo técnico e a gente traduzia depois na história para o livro. A ideia das 25 foi um pouco porque a gente não teria como escrever 80 acompanhando a comunicação do aniversário. Mas seria um pouco de um número redondo e nesse formato de histórias. Então, elas não têm necessariamente o mesmo tamanho, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. E o que tem de muito original nesse livro é que ele é todo ilustrado. Eu fiquei Ele boba, ele lindas as não tem ilustrações. fotografias. Por quê? Primeiro, porque eu não tinha como, dentro do próprio banco de imagens da SBPC-ML, fazer uma busca para assuntos específicos. Eles não têm esse tipo de imagem, porque nem faz parte do escopo deles. E para você comprar as fotografias, é uma coisa que a gente não sai também do mesmo. Então, quando você É ilustra, impessoal, né? quando você ilustra, o livro é todo seu. Ele é completamente original. E o ilustrador, né, o ilustrador que fez esse livro, o Gil de Godoy, que também é o diagramador, junto com a Célia, ele tem uma trajetória dentro dos quadrinhos, então ele desenhou, e uma coisa e foi muito dele essa ideia, ele deu rosto para as pessoas que a gente citava dentro das histórias. Então, isso é uma coisa que muitas vezes você está lendo, a gente cita um médico, um cientista, você Aqui, gostaria de ver Richard o rosto deles. Bright, Avicena. E aí a gente fez isso, ele fez essa ilustração de acordo com o rosto de cada personagem. Então, ficou bem completo. É um Olha que livro... lindo. E que o que a gente gosta muito, desde que a gente lançou, é que esse é um livro que atrai também as crianças. Verdade. Porque ele tem uma linguagem simples e ele é atrativo não só pela cor que foi escolhida, que segue as cores da própria SBPC, mas também por ser ilustrado. Então, é um livro todo original nesse sentido. Nossa, sensacional. E essa questão da narrativa, ela transforma muito, né? E como que você conduz a questão da perspectiva do storytelling e qual é o impacto disso, não só para quem vai ler o livro, que são pessoas externas, e para quem é interno ali, que você acaba reconectando um propósito, né, uma vida. A gente, dentro do projeto, dos projetos que a gente tem desenvolvido, a ideia é sempre fazer um livro acompanhado de um filme, que foi a pergunta que você me fez anteriormente. E o filme não é um filme de 1 hora, um filme de 1h30, é um filme de 10 minutos. Então, esse livro acompanha um filme de 10 minutos, ele tem um QR Code na contracapa que você acessa diretamente o filme. O que acontece? De novo, falando de estratégias de comunicação. Não é só um livro que tenha que ser interessante para as pessoas, porque hoje, muitas vezes, por que a gente faz um livro em PDF? Por que a gente faz para download? Porque tem gente que não quer mais o livro físico. Então, eu vou ler no Kindle, eu vou ler no meu celular, eu vou ler numa outra plataforma, e você tem que acompanhar, porque isso aumenta o teu público. E a questão visual também, porque como a gente escreve livros que não são sobre a história necessariamente da empresa, esse livro tem um capítulo sobre a história da SBPC-ML, o que ela faz hoje, e eu faço algumas retomadas históricas nos capítulos, mas tem também um apelo para o visual. Então, a gente produziu um filme, eu e o Fábio Rodrigues, que é o cineasta que trabalha comigo, que vai contar um pouco da trajetória da empresa hoje. A SBPC-ML resolveu continuar com o trabalho. Então, a gente está produzindo um segundo filme, agora um pouco maior, sobre a história que vai falar dos ex-presidentes da SBPC-ML. Nós vamos fazer uma homenagem a essas pessoas para encerrar os 80 anos. E esse filme vai ser, então, lançado no próximo congresso, que vai ser em setembro desse ano, no Rio de Janeiro.
Nossa, que incrível. Essa história, né, da gente fazer os livros nessa linha, dessas narrativas, o que a gente conversa sempre com a empresa é um pouco de que contribuição você quer deixar. Então, quando a gente fala, mas a gente está fazendo 80 anos, 50 anos, 85 anos, tanto faz, 100 anos, a gente diz, o que você quer deixar de conhecimento? Porque você deixar a sua própria história é legal, mas a quem interessa? E você deixar uma contribuição para o conhecimento é bem diferente. Uhum. Então, esses livros que nós produzimos, eles trazem uma contribuição para o conhecimento. Sim. Então, por exemplo, o livro da patologia clínica, a gente percebeu que, do modo que nós escrevemos, não existe uma outra obra no Brasil. Nós sistematizamos uma parte da história da patologia contada por 2 historiadores. Uhum. É bem diferente, por exemplo, quando você vai falar, não, os próprios médicos vão escrever o livro. É outra visão. Uhum. E é difícil você sair do técnico. Talvez, para mim e para o Eduardo, a coisa mais difícil tenha sido fazer a tradução desses termos. Uhum. E a gente tinha também uma consultoria pós-texto que eles liam e diziam, olha, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Nós tivemos muita sorte de poucos ajustes no texto para torná-lo cada vez mais inteligível, mais palatável, que essa é a nossa grande proposta. A história de você escrever uma obra, e é impressionante, toda vez que a gente é chamado para fazer parte de alguma comemoração, as pessoas querem um livro. O livro ainda tem apelo. Uhum. A gente tem É o que é tangível. Porque ele fica. Sim. Ele fica. É diferente de você dizer, eu vou fazer uma obra só em PDF, por exemplo. Isso pode desaparecer em algum momento, pode dar um problema na nuvem, você perder o arquivo. O livro fica. Uhum. E é uma coisa impressionante que, apesar das pessoas lerem menos hoje, as empresas continuam nos pedindo livros. Uhum. Só que aí a gente tem toda a parte de convencimento de dizer, nós não vamos escrever um livro sobre vocês, nós vamos escrever um livro para uma contribuição, mas nós vamos usar a história de vocês também junto. Uhum. E tem dado muito certo. As pessoas têm comprado essa ideia. Legal. E é uma forma até de você incentivar e acompanhar essa mudança de hábito mesmo, né, de leitura. Sim. Agora, pensando numa empresa como a SBPCML de 80 anos, você teve um grande desafio de trabalhar com arquivos não digitais. Atualmente, a gente tem acumulado exponencialmente dados, desde fotos, conteúdos escritos, que acaba sendo, eu imagino, mais simples de lidar quando for fazer algo como um livro ou um filme, do que os arquivos que não eram digitais e que você deve ter sofrido bastante nesse caso de 80 anos e revisitar todas essas questões. Agora, qual o risco que nós temos de fazer esse acúmulo sem uma curadoria? Como que você enxerga ou recomenda que as pessoas comecem a organizar melhor essa memória digital? Uma pergunta que eu recebo, e a gente recebia uma provocação quando eu fiz o curso de arquivologia, era quem vai arquivar a internet? Uhum. Esse é um problema. Eu recebo essa pergunta, apesar de hoje eu trabalhar muito mais ainda com arquivos físicos, porque as empresas têm arquivos físicos e muitas vezes não sabem o que fazer com aquilo, ou vai passar por uma reforma e quer enfiar tudo dentro de uma única sala, ou fala assim para mim, olha, separa só o que é importante, está pedindo para a pessoa errada, porque para um historiador tudo é importante, mas a gente consegue muito bem também fazer a separação do que é arquivo do que é lixo. As pessoas confundem um pouco. Aquilo que a gente tem que, de fato, arquivar, e muitas vezes as pessoas acham que é lixo, e aquilo que, de fato, é lixo, as pessoas acham que tem que guardar. Então, esse é um trabalho também, porque ele é muito minucioso, é um trabalho que eu tenho que olhar papel por papel dentro de um arquivo, não adianta falar para mim assim, olha, joga aquela pilha no lixo. Quem vai determinar se vai jogar ou não sou eu, porque eu tenho um olhar sobre a documentação que muitas vezes outras pessoas não têm. E nessa brincadeira de falar assim, joga tudo no lixo, eu já encontrei coisas incríveis que não eram para ir para o lixo e se eu não tivesse feito, a triagem iria. Eu pergunto muito nas empresas que eu trabalho sobre a questão do arquivo digital. Como vocês fazem? E aí diz, não, cada um tem a sua pasta lá na rede e cada um arquiva do seu jeito. Falo, então, não é bem por aí.
Arquivar no digital é como arquivar no físico. Você tem que ter padrão. Uhum. Porque se você sai da empresa, você tem que deixar aqueles arquivos organizados de uma forma que o próximo consiga usar. Então, você aplicar métodos próprios de organização nunca é uma boa ideia. E eu falo que a organização dentro do arquivo, ela segue um padrão muito simples. Ou você organiza, por exemplo, no físico, em ordem alfabética, ou você organiza por temas, ou então você organiza em ordem alfabética e por temas, não tem problema, pode dar os dois arranjos dentro de um arquivo, mas no digital é parecido com isso. Então, sempre colocar nome nos arquivos, sempre colocar em pastas e coisas bastante simples, nomes simples, que você vai conseguir identificar de acordo com a sua demanda de pesquisa. Uhum. O problema é falar assim, não, eu vou salvando e depois eu arrumo. Você não arruma. É justamente Porque isso. a gente vai cada vez produzindo mais documentação digital, Uhum. como fotografias, por exemplo, né? Fotografia é uma coisa também que hoje a gente tem aos milhares dentro do celular, joga numa pasta com o nome, Ou fica né? até no rolo de Fica câmera. no rolo de câmera ou fica salvo na nuvem e você não se livra daquilo. Eu sou a pessoa que passa para o computador, faz a triagem, separa tudo em pasta, porque o dia que eu precisar de uma foto, eu sei onde ela está. Então, mas isso é um trabalho que eu brinco muito com o pessoal quando eu faço arrumação de arquivo, que eu falo, tem que ter disciplina. Sim. Sem disciplina, você não faz manutenção de arquivo. E eu falo, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai produzir arquivo, seja ele no papel, seja ele no digital. Então, você tem que dar conta daquilo em algum momento. Eu, como trabalho com pesquisa, eu fico muito emocionada quando eu entro numa empresa que diz, a gente tem o arquivo organizado. Eu falo, meu Deus, como pode? Não é uma coisa comum. Uhum. Mas também, quando não tem, a gente também entra para dentro vai nas caixas, abre tudo, põe tudo na mesa, organiza. Uhum. Mas quando fala, olha, você tem que entrar na rede para procurar alguma coisa, aí é difícil, porque aqueles nomes das pastas muitas vezes fazem sentido para quem criou Uhum. e não fazem sentido para quem está de fora. Sim. Então, é um pouco dessa lógica de organização. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viustudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. É interessante que a gente, na YouCare, cuida dos conteúdos nas redes sociais. Enquanto a gente propõe para os clientes as linhas editoriais que a gente vai trabalhar, dentro da perspectiva das postagens, então vamos imaginar, uma linha vai ser institucional, uma linha vai ser depoimentos para gerar mais autoridade, outra vai ser eventos. A gente deixa essas linhas editoriais com uma cara diferente, porque elas automaticamente ficam gravadas, né, dentro das redes sociais de cada cliente. E para que, pelo menos, em algum momento de reflexão e talvez retrospectiva, a gente consiga, olha, essa carinha são os depoimentos, vamos buscar todos esses para que a gente possa, né, ou
que eu acho que eu considero que tem facilitado muito, são as hashtags que Uhum, você procura uhum, pela temática. sim. Agora, depois eu queria até ver como que você organiza no seu celular o seu rolo de câmeras. Em álbuns. É, que sensa e aí você faz isso com alguma frequência? Sim, sim. Eu tenho isso como eu faço isso com os arquivos na vida, então eu sou a pessoa que tem os arquivos 100% organizados Aham, em todas as frentes. aham. Eu também faço isso no celular, principalmente porque eu tenho muitas fotografias no celular que são de arquivos. Então eu estou escrevendo um Ah, é livro, verdade, você então tá eu estou ali fotografando o tempo inteiro. Então o que que eu faço? Eu já vou organizando em álbuns, porque se eu precisar olhar aquilo, eu já sei onde está. Ou ao invés de ficar rolando aquele perfeito. 100% falar: "Não Aham. encontrei a foto". Não, eu tenho que encontrar a foto está comigo, é só a foto que eu tenho, muitas Nossa, vezes. é muito desafiador. Eu não É sim. sei para os ouvintes aqui, mas é muito difícil você criar essa disciplina de fazer isso, mas com certeza seria muito mais simples e mais fácil. Sim. Bom, eh, então, para a gente potencializar a nossa própria história, pensando não agora numa empresa. Muitas vezes, a gente chega numa determinada etapa da nossa vida e comemora, né, 50 anos, 40 anos, 60 anos, e aí vem essa vontade de fazer uma retrospectiva. Como que você enxerga esses momentos na vida do indivíduo, não agora numa instituição? A minha família brinca muito comigo, meu irmão principalmente, porque ele fala que eu sou a pessoa que em qualquer evento quer tirar uma fotografia. E aí eu falo pra ele, eu sempre brinco com ele e falo: "Ainda bem que tem essa pessoa na família", porque muitas vezes, e a memória que sempre me vem foi a última foto que eu fiz com meu avô, por exemplo, Ah, né, antes dele falecer, ou com a minha avó. Então você fala: "Puxa, se eu não tivesse tirado aquela fotografia naquele momento", então é um Natal, é um aniversário, às vezes é um almoço de família, não importa, a importância de registrar esses momentos, porque é o que fica. sim. Então, eu sou a pessoa, eu sempre gostei de festa, eu sou a pessoa que, nas festas mais, assim, robustas, a pessoa que produz a retrospectiva, eu que Sim. vou buscar as fotografias nos álbuns, porque eu organizei também os álbuns de fotografia da minha família, quando chegaram para mim, por exemplo, os álbuns dos meus avós que estavam com eles, então hoje estão todos comigo, fotos muito antigas inclusive, e na pandemia eu sentei alguns dias e comecei a reorganizar esses álbuns que eu já tinha feito anteriormente, com as fotos dos meus avós. E aí eu hoje sei onde está tudo. Então, quando, vamos fazer uma retrospectiva para um casamento, ou vamos fazer para uma festa, eu sei aonde essas fotografias estão e sou a pessoa que opina também quais são as fotos que devem ser Sim. colocadas. Eu sou muito ligada nisso. Eu Uhum. gosto de registrar os momentos, não só pessoalmente, mas pela minha profissão também. Sim. Então, pela minha profissão, eu sei a importância de ter uma fotografia, porque hoje, se a gente não produzir mais documentos no físico, as fotografias a gente faz. E as fotografias são registros de um tempo. Então, Uhum. até o modo como a gente está vestido. A gente sempre fala isso, né? Você olha, olha como eu me Verdade, vestia é. nessa época. Nós somos reflexos do nosso tempo. Sim. Então, isso é importantíssimo para um pesquisador. Então, eu super apoio que as pessoas façam fotos, mas que elas saibam guardar essas fotos Uhum. também. Porque muitas vezes você ouve as pessoas dizerem assim: eu perdi tudo que eu tinha no celular. Eu já ouvi também Fui fazer um muitas backup, vezes. perdi Aham, tudo que eu tinha no celular. sim. Por isso que eu sou a pessoa que descarrega o rolo da câmera no computador e E faço organiza. algumas mídias, né? Guardo em algumas mídias diferentes, Aham, porque as mídias também vão envelhecendo. Então, se eu guardava em CD há 15 anos atrás, hoje já os computadores já não leem. Se hoje eu guardar num pendrive, pode ser que depois eles não leiam. Então, é importante que você tenha uhum. em mídias diferentes para que essa memória fique Sim, preservada. sim. Então, tem que ter disciplina aí também. Nossa, é incrível. E Mari, conta aqui para nós, a gente está chegando aqui ao fim, mas conta um pouquinho sobre como as pessoas te encontram e possam, né, falar, entender um pouco sobre esse trabalho e inclusive, produzir algo diferente. Essa é uma área que a gente acaba sendo indicado. Uhum, Historiadores tem muitos, mas historiadores que produzem livros na área da saúde não são tantos. Então acaba que nós somos um grupo pequeno
principalmente em São Paulo, por incrível que pareça, Uhum. e a gente conhece todo mundo, e no fim, olha, eu conheço uma pessoa que faz esse tipo de trabalho. Como eu transito muito em eventos na área da saúde, acaba que a gente conhece as pessoas. E também porque eu faço carreira na Faculdade de Saúde Pública, né? Então, hoje eu Uhum. faço um segundo pós-doutorado lá, e cada vez que a gente vai Interessante. se especializando mais, a gente vai ficando mais conhecido como Sim. pesquisador também. Uhum. Então, quando eu comecei a entrar para essa área, você vê, foi dentro da própria universidade que eu comecei a trabalhar com a memória institucional. E os meus amigos brincam e falam, você que adora uma festa, também faz sempre com festas, porque sempre tem uma efeméride. Então, a gente está sempre com uma festa envolvida de lançamento, com algum evento que vai ser feito para comemorar aquele aniversário. Então, a gente transita bastante. De qualquer forma, pelo meu nome, né, nas buscas, você encontra, né, Uhum. o meu currículo, Lattes, encontra os trabalhos que eu fiz anteriormente. A minha parte na carreira como pesquisadora, então eu estou sempre me apresentando em congressos, eu dou muitas palestras, Uhum. participo de muitos eventos e muitos na área da saúde, apesar de ainda participar de eventos de história também, principalmente pela minha primeira formação, que é na Colônia. Então, quando Uhum. é 21 de abril, Sim, normalmente eu vou falar sobre o Tiradentes, que que foi a legal. minha primeira pesquisa que virou um livro, de fato. E depois dele, eu tenho mais 3 na área da saúde, né, publicados em 1 ano e meio. Uhum. Né, foi muito trabalho, e temos outros agora para serem lançados também em futuros projetos, então me achar é fácil. Muito bom. Acho que 2 questões, antes da pergunta, final do episódio. Acho que se você pudesse falar rapidamente sobre o Tiradentes, por quê? E acho que é uma história que todo mundo, eh, Aprendeu. vai gostar de ouvir e relembrar. E uma outra particularidade, eu escutei um podcast recentemente sobre, essa releitura da novela Vale Tudo. Sim. E me chamou muita atenção quando você fala, né, essa a questão de voltar à história e o quanto eles estão vendo como era o Brasil daquela época e Isso. como tem muitas coisas que precisam ser reescritas nessa novela, porque não cabe mais. Não. E deve ser um grande desafio essa releitura. Eu até fiquei com vontade que foi uma novela que fez parte da nossa infância, né, talvez. O que que você acha disso? Eu sou, quando eu comecei, e aí eu vou responder a sua pergunta então, por que o Tiradentes, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade de História, eu já entrei com uma vontade de me iniciar na pesquisa. Então, a primeira oportunidade que você tem na faculdade é a iniciação científica. Uhum. E eu já entrei com essa ideia, muito também vinculada a um professor que eu tive no cursinho, que falava para a gente no cursinho, façam iniciação científica. Eu acho que aquilo virou um mantra. E eu entrei com essa ideia, mas eu não sabia exatamente o que eu queria estudar. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente gosta de um monte de Sim. coisas, você não sabe. Mas dessas coisas que a gente acha que acontecem por acaso, mas no fim não acontecem, eu, na época, saía uma revista que eu comprava na banca na frente da faculdade, que era a revista da Biblioteca Nacional, revista de História da Biblioteca Nacional. E quando chegou no primeiro ano da faculdade, em 2007, eu atravessei a rua para comprar essa revista e a capa era o Tiradentes, esquartejado. E dizia, Tiradentes, o outro lado do herói. E aí aquilo me chamou muito a atenção, comprei a revista, li ela inteira, era um dossiê temático sobre o assunto, e aí eu falei, acho que eu quero estudar esse assunto. E aí eu fui conversar com a minha professora de História do Brasil, e ela falou, vamos fazer. Só que ela me deu uma lista de uns 10 livros para ler, mais ou menos, antes de montar o projeto, que eu só consegui montar tempos depois. Porque tinha os compromissos da faculdade, eu já comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, eu dava aula de literatura, e aí eu demorei um pouco para chegar numa ideia do que eu queria estudar. E aí eu montei um projeto que era o Tiradentes, como o Tiradentes estava retratado nos livros didáticos de história, entre 1989 e 1992. Por quê? Eram os 200 anos da morte e os 200 anos da Inconfidência Mineira. Hum. Foi uma coisa interessante porque eu tive um pouco de resistência para fazer essa pesquisa por parte da própria faculdade, que dizia, mas Tiradentes de novo? Não dá para você estudar outra coisa? Eu falei, não. E eu acabei fazendo o projeto sem bolsa.
E fiz o meu relatório e no fim ganhei o prêmio. Ganhei uma menção honrosa à pesquisa pela relevância que eu tinha trazido para o tema. Não contente, eu fui fazer o mestrado e resolvi ficar no mesmo tema. Só que agora eu abri para os museus. Então eu escolhi 2 museus. O do Ipiranga e escolhi o Museu da Inconfidência em Ouro Preto para ver como que o Tiradentes estava retratado. E foi esse trabalho, né, que virou meu mestrado, que virou o livro. Então eu trago um pouco dessa retomada de quem era o Tiradentes, porque ele é muitíssimo confundido com Jesus Cristo. Inclusive o rosto que deram para ele não é dele, é de Jesus, porque ele não deixou nenhuma imagem dele. Então, em 1989, a gente já tinha essa comemoração, né, dos 200 anos da Inconfidência Mineira, e você vai ver que eles estavam retratados, o Tiradentes está retratado sempre da mesma forma, com esse rosto que não era dele, porque quando ele foi escolhido herói, ele é o herói brasileiro, ele não tinha rosto. Então, a gente deu um rosto para ele, Jesus. Então, você vai ver as imagens dele, e aí se confunde muito a história dele com a de Jesus Cristo, por conta disso. E a gente tem que fazer o que a gente chama de análise revisionista. Tem que ir atrás e tentar separar o homem do mito, o homem do herói. Tiradentes não quis ser herói, não foi herói. Então ele tem uma história bastante peculiar, ele viveu pouco tempo, porque ele acabou sendo morto. E é uma coisa incrível, porque exatamente o comentário que você fez foi o que eu ouvi na minha última palestra, que foi, puxa, é um personagem que a gente conhece tanto e não conhece nada. Então, por isso que eu até hoje eu brinco, falo assim, eu parei de estudar o Tiradentes há muitos anos e eu continuo falando sobre ele. Por quê? Porque somos poucos também. Então, eles chamam a gente para falar em encontros internacionais, porque é um personagem conhecido. E toda a iconografia do Tiradentes conta uma história. Inclusive, até o esquartejamento, que é o quadro famoso do Pedro Américo, tem uma série de mensagens subliminares naquele quadro, e eles só reforçam essa ideia de que a gente acha que ele foi Jesus também, só que é um Jesus brasileiro. Se Jesus morreu pela humanidade, Tiradentes morreu por nós, mas não foi bem assim. Que incrível. Olha lá, o Dani Talks trazendo aqui também a história. Muito legal. Sim. Muito bom. E Mari, em relação a essa releitura da novela Vale Tudo, qual a sua percepção? Novelas é uma coisa que eu não consigo mais acompanhar novelas, infelizmente. Eu gostava muito quando era mais nova, mas hoje a vida não tenho como. E por que eu falo isso? Porque quando existem releituras, por exemplo, históricas, então, recentemente fizeram uma sobre o Dom Pedro II, as pessoas me perguntam muito. Então, na novela, eu vi na novela que o Dom Pedro fez isso, isso e isso. E aí eu falo, gente, então, primeiro que eu não vejo a novela, então é difícil para mim. E a gente precisa ter uma coisa bastante clara dentro da cabeça quando a gente fala em novelas, principalmente no Brasil, que é um fenômeno. Novelas no Brasil são um fenômeno, elas são vendidas para boa parte do mundo, que é... Novelas têm, principalmente na parte histórica, elas têm licença. Elas têm o que a gente chama de licença poética. Só que, ao mesmo tempo, é complicado para nós, que somos historiadores, para responder perguntas feitas por conta de cenas em novela. Por exemplo, existiu uma minissérie há uns anos atrás sobre o próprio Tiradentes. E aí, será aquilo é verdade? Então, a filha dele... Gente, não é porque está na novela que é verdade. E eu penso um pouco do contrário da licença poética. Eu penso, se você tem a possibilidade de mostrar para as pessoas o que aconteceu na história, por que você não o faz? E aí eu vou usar uma fala do próprio pintor Pedro Américo, que diz, muitas vezes o que aconteceu na história não é interessante, a ponto de mostrar num quadro ou numa novela. Então a gente precisa ter um pouco dessa noção que a gente está assistindo uma coisa que tem consultoria histórica, isso sempre tem. Mas existe uma licença que é para vender aquele produto. Perfeito. No caso dos remakes de novelas, que é uma coisa que está acontecendo muito, né, ultimamente, com toda certeza, e eu leio muito essa discussão que você está falando para mim, de dizer assim, olha, coisas que foram faladas nos anos 80, numa novela, hoje já não podem mais ser ditas, e se forem, tem que ter contexto. Porque hoje todo mundo é especialista em tudo nas redes sociais. Então, uma frase que uma personagem fale numa novela, e no Vale Tudo tem a Odete Roitman, que é muitíssimo, né, emblemática, já era na primeira versão e está sendo de novo, que é dizer, então ela faz parte de um seleto grupo, então entenda, ela faz parte de um
de uma elite e ela não reflete o que a gente pensa, porque senão você não consegue fazer um remake. Uhum. Porque você está preso num contexto. Então, de novo, nós somos produtos de tempos históricos e as novelas também são, as minisséries também são, os livros também são, os filmes também são. Então, a gente precisa ter essa percepção. Sim. Nossa, incrível. Bom, o Dani Talks, ele geralmente encerra com uma frase sua que diz muito o que você é, a sua missão, o seu propósito. E então, se você fosse capa de uma revista, e você será na revista do Dani Talks, qual seria essa frase? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Talvez uma coisa que eu estava conversando ontem, que as pessoas estranham muito, falam para mim que é sobre a minha juventude, né? Falam assim, você é jovem para ter um currículo como o seu, né? E existe uma questão mais profunda que isso, que é ser jovem, ser mulher. Então, as pessoas estranham isso também, porque você sabe que quando se fala em chefia de grandes projetos, se espera um homem. E aí apareço eu, né, e falo, não, mas eu quero falar com o chefe. Não, mas você está falando com ela. Né? Então, eu estava brincando ontem, estava conversando com os amigos e ainda falei, né? Então, acho que se fosse uma frase, seria a dona do baile, né? Porque é um pouco isso hoje. Eu tenho que, infelizmente, tem que provar, né? A gente tem que ficar provando o valor 100% do tempo. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar menos. Eu acho que a trajetória fala por si. Excelente. Então, acho que seria uma brincadeira, Muito né? legal. Então... Não, e isso leva muitas reflexões para todos nós aqui. Uhum. Mari, muito obrigada pelo seu tempo, transparência, parabéns por todo esse trabalho. E ouvintes do Dani Talks que ficaram aqui até agora e gostaram, compartilhem e baixem esse livro para que vocês possam ver na prática como foi esse trabalho e aprender um pouco sobre a área da saúde. Até mais.